Olá, vou falar um pouco. Meu nome é Alejandro, vou falar um pouco sobre o descobrimento do Haiti, contexto histórico de plano de fundo para melhor compreensão da economia e da dinâmica atual que o meu grupo vai apresentar posteriormente. Então a gente tem o descobrimento do Haiti em meio ao contexto da expansão marítima europeia. A Europa nessa época, né, buscava uma rota marítima alternativa pelo Atlântico para comércio de especiarias. Acaba chegando em 5 de dezembro de 1492, Cristóvão Colombo chega no território que hoje a gente conhece como Haiti. Em primeiro momento, Colombo atribuiu o nome de Hispaniola ao lugar, que depois veio a ser chamado de São Domingos, o território, né? E com duas colônias, que eram o Haiti e a República Dominicana. Atualmente a gente chama de Grandes Antilhas, né? E fica na América Central. A importância histórica desse momento para a compreensão da economia é porque a primeira parte da economia é o contexto colonial. Então, era uma região extrativista, uma região de plantio. E em 1697, quando o Haiti foi cedido para a França pela Espanha, ele chegou a ter status da mais próspera colônia francesa nas Américas por algum tempo, né? Devido à exportação de açúcar, café e cacau, que era um território muito fértil, com um potencial muito grande de desenvolvimento. Aí, logo em seguida, que a França assume, logo em seguida ela chegou a ficar algum tempo sendo um território colonial, e vem a grande revolução haitiana, que é muito importante também, porque ela tem repercussão até aqui no Brasil, né? Os senhores de terras brasileiros, para quem estuda Brasil Colônia, na época, mais ou menos em 1794, um pouco depois, eles começam a ficar com medo de que o Brasil tivesse uma insurreição dos escravos igual teve no Haiti. Então, em 1794, no Haiti surge uma revolta de escravos que deu início a uma sangrenta batalha entre escravos e senhores. Logo em seguida, o Haiti se tornou a primeira colônia das Américas a abolir a escravidão, o que repercutiu em todo o sistema colonial e criou para pavor nas metrópoles também, né? Então, depois dessa revolução, o Haiti ficou numa situação difícil, porque a independência do Haiti, que foi foi a partir de uma revolução, ela acaba gerando bloqueio comercial e o surgimento de uma dívida, que é chamada depois de dívida da independência, né? Então, em 1804, o Haiti se tornou independente, alguns anos depois da Revolução, né? Ou durante o final acabou a Revolução, já teve a independência, né? Ou seja, a Revolução foi grande estopim da independência, e aí ele se torna independente e foi o segundo território das Américas que se tornou livre, né? Fazendo com que os escravistas europeus e norte-americanos impusessem um forte bloqueio comercial para a ilha durante 60 anos, né? Bom, agora vou ceder lugar aqui para as explicações posteriores dos meus amigos, então provavelmente alguns temas vão ser revistos durante a fala deles. Um abraço aí. Boa noite, professor. Boa noite, meus queridos e minhas queridas colegas. Eu vou falar um pouquinho sobre a Revolução e a Independência haitiana. Em 1794, uma revolta de escravos, direcionada diretamente aos abusos cometidos contra a população negra, deu início no Haiti à chamada Revolução Haitiana. Negros escravizados e negros libertos, junto com mulatos libertos e mestiços libertos, lutaram contra os senhores de terras e de escravos no Haiti, em uma revolução extremamente sangrenta e que causou calafrios por todas as elites americanas de diferentes colônias e de países, já que os Estados Unidos nessa época já era uma nação independente. O Haiti vai se tornar o segundo país da América a conseguir conquistar a sua independência. Após a Batalha de Vertières, em 1803, o Haiti consegue conquistar esse status e também vai se tornar o primeiro país na América a abolir a escravidão. É interessante observar que, nesse período, o Haiti ele sofre um embargo
de outras nações que não era um embargo na lei, como feito contra Cuba, mas era um consenso que as nações tinham de parar de fazer comércio com o Haiti, tanto de comprar produtos quanto de vender produtos, na intenção de sufocar o país para que as chamas da Revolução Haitiana não se espalhassem pelos países da América. Com destaque para as elites brasileiras e para as elites norte-americanas, que morriam de medo, o medo chamado haitianização. Um medo de que a Revolução Haitiana atingisse os seus países, que negros libertos se juntassem com negros escravizados, tomassem armas e assassinassem os senhores de escravos, como fizeram no Haiti. Existem diversos estudos sugerindo que a Revolução Haitiana foi determinante para que outras colônias iniciassem um processo de abandono e de escravidão, um processo de abandono e abolição da escravidão nos seus territórios. Se lembrarmos das aulas de Brasil Império com o professor Bruno, lembramos que próximo da assinatura da Lei Áurea e do fim da escravidão no Brasil, as nossas elites tinham sempre isso em mente. A haitianização e o medo de uma revolução haitiana, como uma revolução brasileira, como a haitiana, era constante no Brasil. Bom, agora eu vou discorrer um pouquinho sobre de onde surge a dívida de independência e os problemas políticos enfrentados pelo Haiti. Bom, a gente pode ver que no Haiti, após a Revolução, o Haiti se retira das políticas de mercado externas e internacionais e ele se volta cada vez mais para uma economia de subsistência, visando a preservar sua autonomia e seu desenvolvimento nacional e interno, aplicando restrições a grupos estrangeiros e se retirando cada vez mais desse mercado. A gente pode relacionar esse meio de condução econômica do Haiti também ao boicote sofrido por ele por meio dos países americanos, porque a maioria dos países americanos, ao ver a Revolução Haitiana de perto, tinha muito medo dos seus escravos, que apresentavam um número muito maior do que senhores, tomarem os mesmos rumos e seguirem os ecos da Revolução e fazerem uma revolução escrava dentro do seu próprio país. Por isso que a gente vê esse boicote econômico do Haiti, para não fortalecer esse país e dessa maneira cortar esses ecos que poderiam se tornar um grande problema para os outros países. Outro ponto que a gente pode relacionar com os problemas políticos haitianos seria que a partir da Revolução a gente vê sua ex-metrópole França se retirar totalmente das suas relações econômicas e diplomáticas com o Haiti, dando dessa forma mais um boicote a essa economia e criando vários problemas. A partir disso a gente pode ter outra relação também relacionada com os problemas políticos, que seria, durante a Revolução Haitiana, a gente vê a coesão entre dois grupos, que seriam os mulatos, descendentes dos colonizadores, e do outro lado seriam os pretos analfabetos ligados às suas origens africanas. Mas a gente vê que após esse processo revolucionário, esses grupos, essa relação entre esses grupos se desestabiliza. Muito disso pela diferença de interesses de qual rumo seguiria o país após a Revolução, onde os descendentes dos colonizadores franceses ainda estavam muito ligados com as ideias de civilização e de vida francesa, enquanto os descendentes africanos, em sua maioria ex-escravos, no caso, apresentavam um interesse maior em estabelecer relações voltadas para a cultura africana, como uma das maneiras que a gente pode ver dessas práticas seria a prática do voodoo, que ela pode ser vista como um caráter homogeneizador de diversas das etnias africanas encontradas no Haiti. Essa não coesão desses grupos políticos, ela pode ser vista claramente como uma das condições que leva o Haiti a apresentar uma grande estabilidade política e a sua demandada a partir de regimes de governo autoritário. Outra citação que a gente pode fazer seria também relacionada ao isolamento internacional, que essa elite crioula ligada aos colonizadores franceses, são eles quem, para ir contra os interesses da elite preta,
eles buscam uma reaproximação da França para tentar fazer com que o Haiti adentrasse novamente dentro do mercado mundial. E dessa maneira, é por meio dessa renegociação que o rei Carlos X da França estipula a multa paga pelo Haiti de 150 milhões de francos. Dessa maneira, empobrecendo cada vez mais a economia do Haiti, que já andava fraca nesse momento. Eu, Eduardo, sigo a apresentação com o slide Problemas Estruturais e Sociais do Haiti. E eu acho que a frase que marca bem esse slide seria por onde começar, né? Porque a história do Haiti passa por muitos percalços. Percalços esses que a gente pode classificar em três grupos, né? O grupo estrutural histórico, o grupo político-democrático do Haiti e a parte geográfica dele também, que é bem ascendente. Partindo lá do começo, então, desde sua descoberta pelos espanhóis, a gente tem uma marca muito grande de uma escravidão indígena por parte dos colonos. E a gente sabe bem como isso pode marcar uma civilização, né? Mais tarde, no pós-independência, muitos países se recusaram a ter uma relação econômica com o Haiti, por conta de que o Haiti foi o segundo país da América em declarar a independência. Então eles não queriam que isso fosse um incentivo para os países ainda colonizados fazerem o mesmo, né? Então eles meio que segregaram o Haiti economicamente ali por conta disso. Podemos citar ainda nesse bloco o pagamento de uma dívida para a França ocorrido no pós-independência, que abalou muito as estruturas econômicas do país também. Se a gente mudar de bloco agora, a gente vai falar do uso político-democrático, que é uma parte bem marcante da história do Haiti, porque durante toda a sua história ela é marcada por ditadores, por tiranos que controlavam o país. Sempre que eles tentaram exercer sua democracia, tinham muitas denúncias de golpe, muitas denúncias de fraude eleitoral, e isso acabou desgastando muito o ambiente político do país, né? Que acabou dificultando o reconhecimento mundial do Haiti como nação, que complicou bastante as coisas por lá. E a gente fechando no terceiro tópico, a gente pode falar dos problemas geográficos do Haiti, certo? Ele se localiza na frente, no meio de uma placa tectônica gigantesca, e um dos acidentes, que marcado por vários terremotos, por várias tornados também, mas o que a gente mais guarda na memória é o terremoto de 2010, o terremoto de grau 7 que atingiu a capital e deixou 290 mil mortos no país, que abalou muito a estrutura do já frágil país. E se a gente aglomerar esses três aspectos dentro da história do Haiti, a gente pode realmente criar uma narrativa de problemas estruturais, né? Como é o que propõe esse tópico. A economia do Haiti atualmente é uma economia que está totalmente colapsada, com uma taxa de desemprego de 40,6%. Mais de 2/3 da população não tem um emprego formal. E está em 147º lugar dos PIBs mundiais. 52,7% do PIB são de haitianos que trabalham fora do país e mandam seu dinheiro para lá. O 1% mais ricos do país possuem quase metade da riqueza nacional. A ajuda externa representa de 30% a 40% do orçamento do governo nacional. E os maiores doadores são os Estados Unidos, Canadá e a União Europeia. A principal renda sempre foi a exportação de açúcar, e é até hoje sua principal fonte de renda, como outros produtos agrícolas como a banana, manga, milho, batata doce, legumes, tubérculos, cacau e café. Outros produtos que também são exportados são máquinas, manufaturados, equipamentos de transportes, roupas e matérias-primas. Sua renda per capita equivale a 1/3 da renda da favela da Rocinha. A ocupação em porcentagem da força de trabalho é 38,1% da agricultura, 11,5% da indústria, 50,4% dos comércios e serviços. Suas principais indústrias são refino de açúcar, produção de farinha, têxteis, cimento,
montagem de componentes importados. E seus principais parceiros de exportação são os Estados Unidos, que somam 83,9% das exportações, como também República Dominicana, Antilhas Holandesas e China. E há uma crescente também no turismo para o Haiti. Em 2012 recebeu 950 mil turistas, que gerou 250 milhões de dólares para o país. E há uma dívida externa bruta de 1 bilhão 125 milhões de dólares. Eduardo aqui de novo com a palavra, agora para falar com vocês sobre o slide de atuação e crítica das práticas. Eduardo aqui de novo com a palavra, agora para falar com vocês sobre o slide de atuação e crítica das práticas do MINUSTAH. MINUSTAH, para quem não conhece, é um programa mundial, um programa de apoio, né, que carrega o nome de Missões das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti. Foi instalado pela ONU em 2004, né, e foi motivado por uma deterioração política que o país estava vivendo. Tudo aquilo que eu falei para vocês na minha última fala. E também de ajudar num governo em transição, porque em 2004 o Haiti estava começando a caminhar melhor para uma democracia mais forte. A ONU queria realmente que isso acontecesse, então ela criou esse programa para apoiar o país, visando também assistência, reestruturação, reforma política e campanha de desarmamento, essas práticas humanitárias, né? Em 2006 a gente teve uma nova eleição, mas infelizmente com uma nova suspeita de fraude. Seguidores de um antigo governante desafiaram a ONU e instauraram um golpe no país, o que obrigou a ONU a estender suas atividades até 2010, numa nova eleição. E muitos relatos dizem que em 2010 essa democracia vinha forte, graças ao apoio da ONU, organizando e criando um diálogo dentro do país, né? Só que infelizmente em 2010 o Haiti foi atingido por um terremoto grau 7 que deixou milhares de mortos e milhares de pessoas desabrigadas, desestruturando completamente o país novamente, né? Mais uma vez a ONU foi necessária para ajudar e suprir o mínimo de sobrevivência para aquele país. Eles também construíram escolas, construíram hospitais, tudo para ajudar o Haiti a se erguer novamente, né? Bom, uma crítica que a gente pode colocar pro esse programa do MINUSTAH é a partir das suas forma de organização da sua ajuda, digamos assim. Vamos lá. A ONU e o MINUSTAH organizaram programas de apoio, de suprimentos e outras necessidades básicas para o país, certo? Só que eles fizeram isso a partir das áreas urbanas e das capitais. O que eles não se atentaram é que grande parte da população do Haiti era de parte rural. E não só grande parte, mas uma parte muito importante também, que é a parte que gerava a economia principal do Haiti. E a partir do momento que os suprimentos estavam nas capitais e a parte rural estava muito necessitada, o que aconteceu foi um êxodo rural, que o pessoal começou a sair da área rural para ir em busca dos suprimentos da capital, certo? E o que a ONU não conseguiu se atentar na hora de organizar esse apoio foi que 2/3 da força de trabalho e da economia do Haiti vinha da agricultura. E depois desse êxodo rural, o país se deslanchou novamente em crises econômicas e tudo mais. Instaurado sim pelo terremoto, mas essa falta de tato da ONU em não reconhecer as características desse país, digamos que atrapalhou um pouco também.